Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que música linda, Márcio. Obrigado. Maravilhosa. Lançamento? Lançamento está no YouTube. Eu vou escutar depois. Música Canção Nova. Depois vou escutar. Produzido pelo nosso câmera Juliano, que está ali, ó. Que legal, Juliano. O que tem ele? Ele que produziu o clipe. Você que produziu? Parabéns, ficou maravilhosa. Parabéns, Juliano. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos do 24 ao 31. Enquanto o pessoal vai tomando nota aí, abrindo a Bíblia, como é que é o nome da música, Márcio? Nada mais eu queria. Nada mais eu queria. Vou anotar aqui. Só te amar, só te adorar. Vai no YouTube do Música Canção Nova que mais encontra. Eu queria. Nada Participação da Sara Sabará, nossa irmã. Ficou lindo. Olha aí, Ficou muito bonito, Parabéns graças pra a todo Deus. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos do 24 ao 31. Assim nos diz a palavra de Deus. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estavam com os apóstolos quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: creste porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor, a ressurreição, porque Jesus Cristo está vivo. Mas não pense você que a dificuldade para acreditar, o desafio de acreditar, é uma coisa que só acontece com você, não. Porque mesmo os discípulos que tinham convivido com Jesus, mesmo Jesus dizendo para eles que era necessário que o Filho do Homem padecesse como servo sofredor, e Jesus disse aos discípulos de Emaús isso, mas disse também aos seus outros discípulos, passando ali por Isaías, pelos profetas, explicou todas as passagens que dizia respeito a ele, onde o Filho do homem, o Filho de Deus, seria machucado, ferido, chagado, que a palavra nos diz. Ele carregou os nossos pecados, ele tomou sobre si as nossas dores e os nossos sofrimentos.
E as nossas chagas foram curadas pelas chagas dele. Jesus explicou para os apóstolos, para os discípulos e para aqueles que estavam à sua volta, que ele teria que passar por tudo isso, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Tanto que foi um dos motivos pelos quais queriam matá-lo. Os chefes do povo, os sacerdotes, tinham entendido o que ele estava dizendo. Que ele primeiro falou ali do templo, não é? Que era só destruir o templo, que ele reconstruiria em 3 dias. Depois eles entenderam que ele estava falando dele. E que ele estava se fazendo igual a Deus, e por isso queriam matá-lo. Jesus tinha dito com todas as letras, gente. Mas quando ele foi crucificado, e o seu corpo morto foi retirado da cruz, um abatimento terrível caiu sobre os apóstolos. Eles fugiram, entristecidos. Porque a gente enxerga o cenáculo muitas vezes como aquele lugar, não é? Onde os apóstolos estão ali juntos, em comunhão, em oração. Mas eles estavam reunidos no cenáculo, escondidos, fugidos e conversando entre eles. Se fizeram isso com Jesus, o que não vão fazer com a gente? Porque eles demoraram para pôr as mãos em Jesus com medo do povo, porque o povo que tinha sido evangelizado, que tinha sido curado, não é que via em Jesus um profeta, acabava sendo ali uma certa proteção para Jesus. Então, os sacerdotes, os chefes do povo, não é, tinha receio de pôr as mãos em Jesus com medo de uma rebelião. E ele era Jesus. Mas agora, quem era Pedro? Quem era Tiago? Quem era João? Se fizeram isso com o Senhor, o que não fariam com eles? Então eles estavam escondidos com medo da morte. E quando apareceram algumas mulheres dizendo que tinham visto o Senhor, ninguém acreditou. Me desculpe dizer com esta clareza, mas é a verdade. Ninguém acreditou, porque a gente põe ali o peso no pobre do Tomé, né? Não, porque o Tomé, gente, ele falou o que todo mundo pensava, não é? E olha, teve o azar de não estar. O azar do Tomé foi a nossa sorte, porque graças a Deus ele não estava naquele momento que Jesus apareceu aos discípulos. Porque por causa disso nós tivemos essa passagem maravilhosa que nos ensina muito. Mas o Tomé teve o azar de não estar. Se outros não estivessem, também provavelmente tinha feito igual o Tomé. Não acredito, eu estava lá, eu vi ele sendo retirado da cruz, ele estava morto, ele não respirava. Ele foi todo desconjuntado. Seu corpo foi aberto em inúmeras feridas. Ele sangrou demais pelas chagas dos pés, pelas chagas das mãos, mas as suas costas estavam todas em carne viva. Ele perdeu muito sangue. E além disso, furaram o coração dele. Ninguém sobrevive com um coração furado. Eu estava lá, eu vi. A lança entrou e furou o coração dele. Não tem como esse homem estar vivo, não tem. Era essa a convicção de Tomé. Mas o Senhor apareceu aos apóstolos que estavam ali reunidos, aos discípulos. E quando Tomé chegou, aconteceu isso aqui que você viu, olha. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava quando Jesus veio. E os outros discípulos contaram-lhe. Veja, eles nem disseram, nós cremos que o Senhor está vivo. Porque eles também estavam na mesma situação. Qual foi a declaração? Nós vimos o Senhor, nós vimos. Mas Tomé disse, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e se eu não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. Por que Tomé diz isso aqui? Não quero ninguém parecido com ele, eu não vou cair em nenhum trote. Eu estava lá e eu sei que Jesus que eu conheço, teve as suas mãos perfuradas e o seu lado também. Se ele está vivo com as chagas todas que eu contemplei
que foram postas no seu corpo. Se eu não puser os dedos ali, eu não acreditarei que é ele. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e dessa vez, Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui. Imaginando. Olha as minhas mãos. Gente, eu tenho certeza que Tomé pegou entre as mãos dele as mãos de Jesus, porque Jesus fez com que ele pegasse as mãos dele. Jesus fez com que ele tocasse na chaga, como ele tinha dito, e disse para ele: estende a tua mão e coloca no meu lado. Tanto que tem um quadro, acho que vocês já devem ter visto, um quadro em que Jesus levanta a túnica, ele pega a mão de Tomé e enfia, porque eu duvido que Tomé tivesse a coragem de fazer isso sozinho. Só de ver já deve ter ficado... Não, só de ver ele deve ter quase caído das pernas. Não, mas Jesus levanta a túnica, pega a mão dele e coloca do lado. Você não disse que tinha que pôr a mão do meu lado? Não sejas incrédulo, mas crê. E Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Gente, se eles tinham alguma dúvida que Jesus era Deus, no momento em que nosso Senhor ressuscitou, todas essas dúvidas caíram por terra, porque eles já entendiam que era, mas fica aquela duvidazinha, né? Eles conviviam com Jesus, e Jesus tinha carne, tinha osso, tinha sangue, e olha, eles ficaram profundamente questionados sobre a divindade de Jesus, vendo Jesus sendo despedaçado pelo meio do caminho, a barba sendo arrancada, as cusparadas no rosto. Mas no momento em que eles viram aquele homem de Deus, que fez morto voltar à vida, que fez comida multiplicar, que deu ordem aos ventos e à tempestade, e elas obedeceram, viu este Senhor que era Senhor do próprio corpo, que caminhava sobre as águas. Porque olha, por que Jesus caminhou sobre as águas? Você prestou atenção que quando São João conta sobre a multiplicação dos pães, ela está conjugada com Jesus caminhando sobre as águas? É uma colada com a outra? Porque numa, São João está dizendo: ele tem poder sobre os pães, e na outra, São João está dizendo: ele tem poder sobre o próprio corpo. Faz uma força para você arriscar qual é a passagem que vem em seguida: a Eucaristia. Então São João fala dele mostrando o poder que ele tem sobre o corpo dele, andando sobre as águas. São João mostra ele multiplicando os pães e o poder sobre o pão, e logo em seguida põe Jesus falando: isto é o meu corpo, a Eucaristia que é dado por vós. São João está dizendo com todas as letras que aquele que tem poder sobre o próprio corpo a ponto de fazê-lo caminhar sobre as águas e que multiplica os pães, pode fazer com que o pão se torne a sua carne e que o vinho se torne o seu sangue. Esse Jesus que eles viram realizar todas essas coisas, agora estava ressuscitado, não tinha dúvida. Tomé cai de joelhos e diz: meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz para ele: agora você acredita, agora você crê. Você acreditou porque me viu? A minha palavra não bastou para você? Gente, Jesus não está decepcionado porque Tomé ouviu. Jesus está questionando Tomé porque não acreditou na palavra dele. E disse para Tomé: vai ter uma gente que não vai ver, mas vai acreditar. E esses serão felizes. Creste porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu não vi, gente. Eu não coloquei os dedos nas chagas de Jesus, e não enfiei o meu punho do lado aberto no seu peito. Mas eu creio com todo o meu coração que Jesus está vivo, ressuscitado dos mortos. Creio nesta verdade mais do que em qualquer coisa que você imagine. Creio nessa verdade mais do que em mim mesmo.
creio nessa verdade mais do que nas leis desta natureza, porque eu sei por experiência própria que Jesus Cristo está vivo, porque ninguém poderia mudar a minha vida como Ele mudou. Eu sou fruto da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que vida eu tinha e sei que vida eu tenho agora. E apesar de não ter tido uma vida escandalosa, porque tem muita gente que se perdeu, mas se perdeu com força, não foi o meu caso. Tem gente que se perde no mundo e tem gente que se perde dentro da própria casa. Eu era um perdido dentro da minha própria casa, dentro da minha própria família. Ou você vai me dizer que uma pessoa que vive sem ter sentido para a vida, reclamando de tudo, extremamente amargurada, com ideias suicidas, você vai me dizer que uma pessoa assim não está perdida? Eu estava perdido, não tinha gosto de viver. Quantas vezes na minha cabeça eu ensaiava um jeito de morrer, Jesus. e olha, amedrontado, 14 para 15 anos, amedrontado, tinha medo de tudo, tinha medo da vida, não gostava de mim, não acreditava em mim mesmo. Foi uma revolução o que este Senhor fez na minha vida. E olha, muitas vezes a gente vê o maravilhoso, e digo maravilhoso, o empenho de psicólogos e psiquiatras, mas a gente sabe que é um desafio muito grande para esses profissionais. Às vezes um grande empenho para um resultado pequenininho. Um resultado pequeno, mas que faz diferença para quem está sendo tratado. Salva também, né? E salva também. Mas a gente vê, às vezes o esforço é imenso, mas a resposta é pequena, porque a resposta vem da pessoa que está sendo tratada. Agora, quando é Jesus quem entra na vida da gente, é que nem a pesca milagrosa, é tanto fruto, é tanto resultado que a vida da gente transborda. Sabe o que eu desejo para você nesta manhã? A pesca milagrosa do Senhor na sua vida. Que Jesus entrando na sua vida hoje, o resultado seja tão abundante que escape pelos seus dedos. É tanta vida que você se desapega da sua vida. É tanta vida que ela se esparrama. É tanta vida que você não quer guardar para si. Aí você quer viver para outras pessoas. É por isso que uma pessoa vai ser padre. Porque não tem lógica humana uma pessoa ser padre, gente. Não tem sentido. Se você olhar simplesmente pelos olhos humanos, a pior escolha que um cidadão pode fazer é ser padre. Por quê? Vai viver para os outros, assume um compromisso de castidade, se vive ou não, isso é problema dele, mas ele assumiu com o povo e com Deus uma disposição de viver de maneira casta. Se não viver, é incoerência, e ele se condena a si mesmo com essa decisão de trair a aliança que ele fez. Vai viver castidade, não vai casar, não vai ter uma posteridade humana, é um monte de gente em cima da pessoa pedindo satisfação de tudo que ela faz, e os paroquianos são exigentes. Aí tem uns que não é paróquia, é congregação, é comunidade, é pior ainda, é mais exigente ainda. Não tem sentido, não tem uma explicação humana para um indivíduo resolver ser padre. Essa é uma resposta que você só encontra em Deus, quando uma pessoa tem uma experiência com Deus ao ponto de que ela queira que a vida dela inteira seja para Deus e para os outros. Só isso justifica uma entrega no sacerdócio, uma entrega na vida missionária. A não ser que a pessoa ache, se engane, se iluda que isso é uma opção de carreira, de profissão, e vá ser um charlatão aí nessa matéria. Acha que tem benefícios e vai lá se esconder, mas o preço é muito alto a se pagar. Mas o caminho verdadeiro, ele é maravilhoso, e só é possível por um transbordamento de vida.
um transbordamento de vida. É isso que a ressurreição faz com a gente. Este homem ressuscitou. E diante dele, como Tomé, eu dobro os meus joelhos e o adoro Jesus. E diante dele eu digo, meu Senhor e meu Deus. Meu Deus. E olha, não foi nenhuma nem duas vezes que já tentaram me doutrinar para outros lugares. Alguns queriam que eu abandonasse a Eucaristia. Eu lembro de uma amizade minha que terminou num ônibus, a gente indo para Brasília. Estava numa viagem, era um amigo antigo, mas de outra confissão religiosa. E ele vinha, nossas conversas eram tão boas. E a gente sempre falando sobre as coisas de Deus. Até que um dia, nesta viagem, ele me deu um checkmate. Ele disse assim, ô Márcio, aqui só entre nós, um cara inteligente como você, preparado, temente a Deus, você não vai me dizer que você acredita no pão, né? Você não vai me dizer que você acredita que aquilo lá é o corpo de Cristo. Aí eu disse a ele, acredito com todas as forças do meu coração. E diante daquilo que você chama de pão, que é a hóstia consagrada, eu dobro os meus joelhos e o adoro, meu Senhor e meu Deus. Acabou a amizade. Ele não quis mais saber de mim. E eu não fiquei nem um pouquinho triste por isso. É uma pena, porque é uma pessoa boa. Fez falta aquelas nossas conversas tão boas. Mas se a condição para continuar amigo de alguém é eu ter que negar Jesus, me desculpe, meu amigo, mas eu já tenho um amigo que eu não vou trair, não. Ele é o meu Senhor, Ele é meu Deus. Outro dia, uma pessoa não cristã, de uma outra religião, mas não vou ficar citando para não desmerecer a religião, porque é uma religião, não é? E é um esforço em busca da verdade, e a gente não pode reduzir uma religião ao comentário de uma pessoa. Mas ali eu vi aquele homem sempre tão próximo a mim, sempre tão interessado em conversar comigo, mas eu já percebi que ele estava tentando me levar para o outro lado, né? Até falava coisas muito boas a respeito de Jesus, mas quando chega na ressurreição, gente, o povo vai ficando para trás, não consegue dar o passo. É interessante. E a nossa fé cristã, gostaria que você entendesse isso, nós só somos cristãos por causa da ressurreição. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, me desculpem, não dava para ir com Ele, não dava. Somente o Filho de Deus poderia fazer o que Ele fez, e se não fizesse, não seria o Filho de Deus. E se não fosse o Filho de Deus, seria como um qualquer. E aí realmente a gente tem que se questionar se nós vamos seguir um qualquer. Eu tenho muito receio das lideranças simplesmente humanas. Por que você tem esse receio, Márcio? Porque são lideranças limitadas. São pessoas com as quais a gente deve sim conviver, dialogar, ficar com o que é bom e descartar o que não presta. Porque toda liderança traz uma carga também de coisas que precisam ser melhoradas, sabe? E parece que a gente fica sempre em busca de alguém para colocar acima de nós, para mandar na nossa vida, para ser um tutor da gente. Parece que a gente não cresce, parece que a gente passa a vida inteira perdido, igual criança correndo em busca do pai que não teve. E a gente vai viver assim até o último dia, se nós não entendemos que Deus é o nosso Pai. Então eu lhe digo, o que diz a palavra de Deus, só um é o nosso Pai, não é o que Jesus diz? Não fique chamando a ninguém de Pai, porque só um é o nosso Pai. Não fique chamando a ninguém de Mestre, porque só um é o vosso Mestre. Eu só tenho um Pai e eu só tenho um Mestre, e é Deus. E esse Deus se encarnou e ressuscitou. E diante do ressuscitado, como Tomé, eu digo, meu Senhor e meu Deus. Jesus morreu porque viveu. Jesus morreu porque se encarnou. Jesus morreu porque viveu a vida que nós vivemos na carne, como nós vivemos, exceto pelo pecado.
Só que esse Jesus que morreu fez o que ninguém mais fez, porque não existe em religião nenhuma ninguém que tenha feito o que Jesus fez. O que ele fez? Ressuscitou dos mortos. Por isso que a nossa fé cristã não é fé da reencarnação. Nós cristãos não acreditamos na reencarnação, porque a reencarnação ela nega, é o contrário da ressurreição. A pessoa vive uma só vez e depois da morte ela ressuscita para o céu ou para a condenação. Mas me desculpe, amigo, me desculpe você que diz eu sou cristão, mas acha que você vai voltar reencarnado em alguma coisa. Não vai. Jesus. Não vai, mas não vai mesmo, tá? E graças a Deus que não vai, porque eu fico até pensando que tem alguns segmentos que acredito que a pessoa volta reencarnada numa lesma, reencarnada, se bem que tem gente que... Demorou. Às vezes a gente pensa que foi mesmo, sabe? Às vezes pensa que a pessoa veio reencarnada num cachorro, numa anta, como dizia o Padre Léo, não é? Não, a pessoa morre uma só vez. E depois disso vem o juízo. E vem a ressurreição. Mas você disse que ressuscita para a condenação. A palavra de Deus nos diz que depois desta vida, todos vão ressuscitar. Agora imagine você, que tristeza. Você ter um corpo que não acaba jamais. Para a perdição. Para o inferno. Não, isso é uma coisa terrível. Jesus ressuscitou. E por causa da sua ressurreição, acreditamos na sua palavra e tomamos para nós esta verdade, que também nós vamos ressuscitar. E olha, tem uns que querem convencer, até a partir da Bíblia, que essa percepção de Jesus ressuscitado foi uma impressão, que eles sentiram como que uma presença de Jesus. Então vai ter que rasgar a Bíblia, porque você viu aqui como está escrito, São João dizendo, e olha que São João, gente, é o mais místico dos evangelistas, porque se você pegar São Marcos é pé no chão. São Marcos não tem muita alegoria não, é pau, pau, pedra, pedra. Tanto que São Marcos diz poucas coisas, ele só conta o que aconteceu. Curou o cego, fez o paralítico andar, ressuscitou o Lázaro, é pancada atrás de pancada. São João não, mais preparado, mais estudioso, mais místico, poderia ser mais interpretativo. Olha o que São João diz: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais, porque São João chama milagres de sinais, porque milagre quer dizer maravilha, mas São João chama os milagres de sinais, porque o sinal sempre aponta para algo maior. Então quando você está chegando aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, você vê pelo meio do caminho placas, que são sinais, que indicam para onde a gente está indo. Quando você vê uma placa escrita assim, Canção Nova a 8 quilômetros, a 12 quilômetros, a 20 quilômetros, você não para na placa. Ah, eu vi aqui Canção Nova, eu parei. Você não para, porque é apenas um sinal que arremete você para algo maior, que é o destino para onde você está indo. Nós não podemos parar numa cura física, numa cura de uma legião, na vista que era cega e voltou a enxergar. Não, gente, ou começou a enxergar porque nunca viu. Os milagres são reais, milagres acontecem de fato, mas os milagres são um grãozinho perto do que Deus preparou para nós. Então eles nos apontam para algo maior. E São João diz, Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, porque não cabem, mas estes que estão escritos aqui foram escritos para que você creia, para que nós creiamos, para que vós creiais no quê? Que Jesus é o Cristo. E está determinado que o Cristo iria ressuscitar, que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Filho de peixe, peixinho é.
e Filho de Deus. Deus é. Que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. É quando a gente crê em Jesus que a vida arrebenta dentro de nós. É a fé que faz com que brote dentro de nós uma vida verdadeira. Fé no quê? Fé na ressurreição. Não é simplesmente fé no Jesus humano. Não é simplesmente fé no Jesus homem, no Jesus terreno, ou no Jesus que muitos querem pintar como um revolucionário, e não foi. Nesse sentido, não foi. É no Jesus que se encarnou, tomou as nossas dores, os nossos pecados, carregou até a cruz, crucificou na sua carne a violência, o mal, e tendo vencido a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Jesus ressuscitou e é verdade. E essa verdade abre para nós dois caminhos. Um deles é você compreender, para depois você acreditar. E o outro que é você acreditar, para depois você compreender. Márcio, é diferente? Muito diferente. Você compreender para depois você acreditar. É muito diferente você acreditar para depois você compreender. Mas são incompatíveis, são inconciliáveis? Não, não são inconciliáveis, mas a diferença é notável, gente. Você percebe a diferença, e se não houvesse essa diferença, Jesus não tinha dito para Tomé. Você precisou compreender primeiro para depois acreditar, né, meu filho? Feliz quem primeiro acreditou. Porque quem creu vai compreender. É um outro caminho. Os estudos sobre a ressurreição, eles são muito importantes. É importante a gente estudar a ressurreição muito. A gente entender o que é Jesus ressuscitou, o que é Jesus apareceu. É muito importante a gente entender isso, para a gente purificar a nossa fé de representações grosseiras. Porque quando a gente não entende, a gente representa isso de uma maneira grosseira. Como, por exemplo, quem não entende sobre o diabo, faz uma representação grosseira. Você vai ver algumas imagens do diabo pintado como metade bode, metade humano. Ele não é nem bode, nem humano, gente. Ah, não, porque eu vi umas marcas de uns cascos. Foi o diabo que passou por ali. Não vou fazer a piada, mas tá bom. Aí, outro dia me mandaram a imagem de 2 chifres, 2 buracos de chifre num poste. Escrito lá que na luta contra o diabo perdeu o rumo e meteu o chifre no poste, está lá. Não dá, gente. Isso é uma representação grosseira do que é o diabo. E às vezes as pessoas fazem a mesma coisa em relação à ressurreição de Jesus, porque a ressurreição de Jesus é diferente do que aconteceu com Lázaro. Porque Lázaro estava morto e reviveu. Não é ressuscitou. Reviveu para morrer de novo. Tanto é que Lázaro não está entre nós e também não foi arrebatado, não ascendeu aos céus. Lázaro não teve ascensão. Lázaro não vive entre nós. Então o que aconteceu se Jesus o trouxe de volta dos mortos? Lázaro estava morto de verdade, reviveu, não reencarnou, voltou ao seu próprio corpo, voltou a vida no seu próprio corpo e morreu de novo. Jesus ressuscitou para não mais morrer. E ressurreição não é simplesmente reavivamento celular. Não é? Porque até se a gente perguntar assim, tá certo, se esse corpo voltar a viver do jeito em que ele está, quem morrer velho vai ressuscitar velho? E quem morreu bebezinho, o corpo vai ressuscitar bebezinho? Não é? E quem não tinha braço vai ressuscitar sem braço? Não. É o corpo que nos dá a nossa identidade e que nos permite ser quem plenamente nós somos. É um corpo material, sim, ressuscitado, espiritual. Mas é ressurreição de verdade, inclusive do corpo. Dá para explicar mais que isso? Difícil.
porque é um mistério que nos ultrapassa. Mas quando se toma o caminho de primeiro a gente compreender para depois a gente crer, nós corremos um sério risco, o risco de passar a vida inteira estudando e nunca dar o passo mais importante, que é o passo da fé. Inclusive tem gente que para não crer se esconde atrás do quê? Dos estudos. Estou estudando, estou pesquisando, e assim a pessoa passa a vida inteira sem jamais se comprometer com a verdade que poderia salvá-la. Nessa vida ninguém conseguirá compreender totalmente a ressurreição. A gente não compreende oração em línguas. Olha, é interessante, porque muitas pessoas criam assim uma coisa em volta da oração em línguas, né? E acham tão difícil, e acham que é uma coisa completamente fora da realidade humana. Aí o dia que a pessoa experimenta esse dom do Espírito Santo, ela fica maravilhada, extasiada, mas ainda pergunta quem está do lado: é só isso? E eu criei uma coisa na minha cabeça, e é só isso. Pois é, depois que você experimenta, você diz: é só isso. Mas até você experimentar, você diz: que é isso? A ressurreição, eu acredito que vai ser parecido, sabe? Até o dia que nós ressuscitarmos, nós vamos dizer: que é isso, meu Deus? Isso, meu Deus. Mas o dia que você ressuscitar, você vai poder olhar para si mesmo e dizer: ah, então é isso? Pois é, um dia será assim. Mas nessa vida ninguém vai compreender totalmente o que é a ressurreição, por ser obra misteriosa de um Deus todo-poderoso, e não obra dos homens. A gente consegue entender o que um ser humano é capaz de fazer. O que escapa à realidade humana, o ser humano não consegue entender por inteiro. Então, se a pessoa vai por esse caminho de compreender para crer, então ela vai retardar, sem nunca chegar a crer. A fé tem outro apelo. A fé quer apelar para Deus, ao passo que a nossa mente quer procrastinar, quer demorar, pensando e tentando entender a respeito. Se você pegar esse caminho, eu vou dizer para você: coitado, você vai penar muito. Talvez você chegue lá, mas você vai penar muito. Por que vai penar muito? Porque a gente quer dizer para Deus como é que as coisas vão se dar. Nós é quem queremos dirigir a Deus. Enquanto eu busco a verdade, sou eu quem dou as regras, sou eu que estou no controle, sou eu quem conduzo o jogo, e eu posso passar a vida inteira assim, pesquisando, sem nunca dar o passo. Mas o fato é que a gente precisa se dobrar diante da verdade. Eu preciso me curvar, me ajoelhar diante desta verdade. Quando eu descubro a verdade, gente, eu sou obrigado a isso quando eu a reconheço. Só que tem gente que não quer descobrir a verdade sobre a ressurreição, porque se descobrir terá que se dobrar, terá que reconhecer, terá que adequar a sua vida para viver de maneira coerente. Sabe, porque quando a gente descobre que o Senhor está vivo, que Ele ressuscitou, e que tudo que a palavra de Deus diz é verdade, não dá mais para a gente continuar vivendo de qualquer jeito, empurrando a vida com a barriga, não dá mais. Talvez você possa pensar assim: mas é difícil, então é melhor não descobrir mesmo, né, Márcio? Não, porque junto com essa descoberta vem a força, vem a graça, vem a experiência de uma vida que não passa. Sabe, muito mais seguro e vantajoso é você crer para depois você compreender. Compreender o quê? A primeira coisa que você compreende é que não é possível compreender. Mas isso satisfaz, sabe? Porque você vê, essa experiência ela é vital, é transformadora, está ali. Olha, o ser humano continua estudando o sol. E cada vez que estudam o sol, descobrem algo maravilhoso a respeito do sol. O sol é um mistério. Um mistério por quê? Porque ele está escondido? Não, ele está lá. Se você olhar para o céu hoje, você verá o sol. No entanto, o que você sabe a respeito dele? Dizer que é uma bola de fogo iluminando o céu, dizer que sabemos a miúdo a composição do sol? Me desculpa, gente, não dá não. Tem muitos estudos, e cada vez que tem um estudo, o estudo atual derruba o anterior.
Por que que derruba? Porque você descobre um pouquinho de cada vez. Esse é o mistério. É uma verdade que nos ultrapassa. No entanto, nenhum de nós precisa ser convencido de que o sol existe. Porque você não precisa compreender para você experimentar que ele é quente, que ele ilumina e que se você ficar demais debaixo dele, você vai ter câncer de pele. Tem consequências, inclusive, drásticas. Gente, quando nós experimentamos a ressurreição, tem certas coisas das quais nós não precisamos mais ser convencidos. E São João termina dizendo: estes sinais foram escritos para que creiais, não para que os interpreteis. Não para que você transforme num jogo de linguagem, numa figura de linguagem. Não, é para que creiais. Esta é a finalidade. A Bíblia foi escrita para ser acreditada, para ser crida. E mesmo quando nós pesquisamos e estudamos a palavra de Deus, nós temos um ponto de partida. É da fé que nós partimos. E foi assim que a verdade que nós acabamos de ver aqui nesta palavra e que nós estamos celebrando. Que verdade, Márcio? Cristo ressuscitou. Foi assim que essa verdade converteu, transformou o mundo e fez nascer a igreja. Não enquanto interpretada, não enquanto demonstrada cientificamente, mas quando proclamada em espírito e em poder. E me permita, Deus, proclamar para você nesta manhã: Jesus Cristo está vivo para a sua salvação. Jesus Cristo está vivo e te ama. Jesus Cristo está vivo e é mais poderoso do que as forças de morte que querem sufocar você. Jesus Cristo está vivo, vitorioso sobre a morte. E se a morte foi vencida, esse problema que você tem é uma bagatela, que também será vencido pelo poder do Espírito Santo. Você crê? Eu creio. Aqueles que creem, fechem os seus olhos e digam de coração transbordante e de boca cheia, digam: meu Senhor e meu Deus. O meu Senhor está vivo. Meu Deus. Gente, isso é fato incontestável e salva. Jesus está vivo. Se confessares com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e se creres de coração que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo hoje. Agora a salvação entrará na sua vida. Agora, nesse momento, a salvação entrará na sua casa. Não é? São Paulo diz que o homem também ressuscita. O ser humano também ressuscita quando crê no poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. Sabe o que vai levantar você? A sua fé no poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. Eu creio, Senhor. Põe as suas mãos sobre o seu coração, se você pode, e diga: Senhor, eu quero celebrar esta Páscoa. Senhor, eu quero celebrar esta Páscoa. Eu entendi que celebrar a Páscoa é passar da morte para a vida. Porque eu entendi que celebrar a Páscoa e passar da morte para a vida significa crer na ressurreição. E passar da morte para a vida significa eu creio na ressurreição. Eu creio na ressurreição. Creio sim na morte de Jesus. Eu creio na morte, mas eu creio mais, creio na ressurreição de nosso Senhor Jesus. Mas eu creio mais, eu creio na ressurreição de nosso Senhor Jesus. E que por causa dele, eu também vou ressuscitar. Eu também vou ressuscitar. Amém. Amém.